trabalharam para aquele lanche chegar na minha mão. É orgânica porque é organizado, é nesse sentido orgânico. É orgânico porque está tudo muito bem organizado. Já pensou se as padarias começassem a funcionar às 5 da tarde? Que organicidade seria essa? Não ia dar certo. Então, para você chegar na padaria e ela está funcionando, né? Ela está entregando o que você vai buscar lá, quantas pessoas, quantos processos, né, essa organicidade teria criado. Então, Durkheim traz essa contribuição. Pensa a relação sociedade-indivíduo, pensa a relação das sociedades, entre aspas, primitivas. Ele usava esse termo, né? Eles usavam esse termo, que é mais mecânica, e as sociedades mais complexas, quanto mais complexas, urbanas, principalmente, mais orgânicas. Tá bom. Aí você chega no Weber, o Weber vai falar assim: tá tudo tão bonito, tá parecendo parquinho infantil, tudo certinho, né? Cada um brinca no seu lugar, né? Mas espera aí, vocês estão dizendo que é a sociedade que molda, que define o indivíduo? Não. O indivíduo também imprime um caráter na sociedade. O indivíduo também, por mais que a sociedade dite, imponha uma forma de ser, um jeito de ser, né? O indivíduo, os grupos sociais, olha essa categoria de grupos sociais, aparece só com Max Weber. Os grupos sociais, eles têm uma autonomia ao ponto de mudar a sociedade, mudar a cara da sociedade, seja pela autoridade, seja pelo discurso, seja pela religião, seja pela política, seja pela reivindicação, seja pelas manifestações, seja pelas mudanças de hábitos, sejam pelas rupturas. Como assim a sociedade dita o indivíduo? Aí eu trago para vocês aqui nessa aula hoje. Vocês vivem da mesma forma que viviam seus avós? Não. Significa que, da época dos seus avós, dos seus pais, e da época de vocês hoje, da nossa época hoje, quanta coisa mudou? Foi a sociedade que quis que mudasse? Ou essas mudanças comportamentais, elas foram gestadas? Eu estou falando de Max Weber, eu não estou dizendo que ele está certo, eu estou dizendo como ele via, tá bom? Essas mudanças comportamentais, essas mudanças ideológicas, a ideia de ideia, olha que legal, a ideia de ideologia já existia antes desses autores, ela vai ser retomada só lá em Max Weber, em Karl Marx, mas eu estou trazendo aqui para vocês que vamos pensar Estados Unidos, né, da América, vamos pensar Estados Unidos enquanto país. É um país colonizado. Max Weber se debruça para entender essa dinâmica de colonização e como surge uma ética, é o nome de um livro dele, né, um dos principais livros de sociologia, a ética protestante e a formação do capitalismo. Basicamente, ele vai dizer, olha, quem é esse indivíduo que constrói uma nação? Quem é esse indivíduo e essa religião, o protestantismo, que dá forma para um regime, não político, mas, antes de tudo, um regime econômico, que é o que vai alavancar o Império Norte-Americano. Ele vai dizer, essa forma religiosa de pensar a vida a partir do trabalho enquanto bênção de Deus, de pensar, né, tanto é que os neopentecostais até hoje trazem a ideia de bênção, de trabalho, de prosperidade, não é assim? Como uma recompensa de tudo que você faz, uma recompensa de Deus. Né? Então, assim, diferente do catolicismo aqui da América do Sul, que pensava coisa de salvar a alma, da comiseração, da humildade, sabe? De não apego, de não usura, o capitalismo, a gente só consegue entender o capitalismo norte-americano se a gente entender o papel da religião e dos sujeitos dessa religião lá no século XVII para cá. Olha, 4 séculos, 5 séculos, você tem um tipo de ser humano que vai moldando uma nação. Um tipo de religião que vai moldando essa nação, seja através do trabalho, seja através da religião,
e seja através da família. Vocês já perceberam que esse tripé, inclusive, é um tripé que vira e mexe, volta, né? O trabalho edifica o homem, a família é o lugar do descanso, é o lugar de reproduzir aquele ideário da família, da primeira família do Novo Testamento, e a religião é o lugar de você se conectar, a igreja, melhor dizendo, é o lugar de você se reconectar com a palavra, porque o protestantismo resgata a palavra que estava presa lá nos mosteiros católicos, agora, né, o protestantismo lá na Europa resgata a palavra. Quando os anglicanos atravessam, né, o mar e vão evangelizar essa nova América, essa nova nação, a América do Norte, eles trazem essa perspectiva. Vamos trabalhar, essa nação é nossa, e o Senhor está abençoando. Vamos cuidar da minha família, porque é ela que me garante que eu estou sendo fiel a Deus. E vamos agradecer a Deus, porque Ele está fazendo essa obra na minha vida, na vida da minha família, na vida desta nação. Que receita, né? Então, Max Weber olha para tudo isso e fala: rapaz, esse pessoal construiu, foi uma sociedade e imprimiu através de um comportamento. Por isso que para Max Weber o comportamento é muito importante. A ideia de comportamento aqui não no sentido de fazer a coisa certa ou fazer errada, de ser mal comportado ou bom comportado, mas no sentido de um ethos, um modo de ser, uma cultura. Para Max Weber, a cultura imprime o indivíduo. Ah, Flávio, mas você não tinha acabado de falar que a sociedade imprime o indivíduo, isso Durkheim? Sim. A diferença é que agora quem constrói a cultura é o indivíduo. São os grupos sociais, é a religião. Você está entendendo? Então, não tem como pensar Estados Unidos da América. Estou falando aqui de Estados Unidos da América, sim, sem pensar o papel do protestantismo. E quem vai trazer isso para nós? Max Weber. Tranquilo? Aí chega o rapaz barbudo e fala: tá tudo tão bonito, vocês tão, sabe, gostam de contos de fada. Não é por aí. Existe uma exploração. A história da humanidade é a história da luta de classes. Essa frase é de quem? Karl Marx, um alemão, descendente de judeus, rico, tinha muito dinheiro, então ele tinha como se autopatrocinar, ele também tinha patrocínio de Engels, né, que era um copensador junto com ele, e ele fala assim: espera aí, por isso que eu falei já, né, Karl Marx ele vai pensar essa sociedade como fruto da exploração humana. Ele não está muito preocupado se as instituições elas existem, são soberanas. Marx olha para o pensamento de Durkheim e fala: espera aí, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque parece que as instituições sempre estiveram aí, seu Emily. Como assim? Né? E ele questiona o Durkheim. Eles são contemporâneos, eles estão pensando a sociedade por prismas diferentes. Lembra da industrialização, lembra da sociedade urbanizada, lembra das classes sociais. Essa é a grande contribuição de Karl Marx. Espera aí, já existiam classes sociais lá no Egito antigo. O senhor e os escravos, né? Depois você vai ter, atravessa isso aí mais de um século, 2 séculos, 3 séculos, né? A escravidão é a maior parte da humanidade, da história humana, é marcada por impérios, escravidão, escravização de um grupo sobre outros. Esse processo novo é muito recente de pensar democracia na prática, né? De pensar cidadania. Isso tudo é muito coisa de 200 anos para cá. Então Marx olha e fala assim: olha, existiu a escravidão e lá eram o quê? 2 classes sociais: o senhor e os escravos, o senhor, né, o Deus na Terra, e os escravos. Depois existiu agora, já na Idade Moderna, ele pula para a Idade Moderna para pensar: ó, existiu o senhor feudal e os vassalos, né? Ali aquelas pessoas que viviam uma relação não mais de subjugação,
mas de dependência. Essa é a diferença entre a escravidão e o vassalismo. Agora o vassalo ele é livre, mas se ele for livre e sair por aí, ele vai morrer, não vai ter ninguém para defendê-lo, não vai ter ninguém para manter a sua família com o básico do básico. Aí o Marx fala, vocês já perceberam que agora surgiu um trem que a gente está chamando de capitalismo? Pois é. Então a gente vai ter que entender a dinâmica do capital. É o capital agora que está mandando no mundo. É o capital que está ditando as regras. É a burguesia que está ditando as regras. Você tem a emergência de uma nova classe social. Então a gente pode dizer hoje que existem duas classes sociais. A burguesia, que detém o capital, os meios de produção, e os assalariados. O que os assalariados detêm? A mão de obra. Tá bom para vocês? Ou vocês ainda vão ficar viajando aí nessas conversas de sociedade que... Entende? Eu não estou jogando fora nenhum nem o outro. É só interessante a gente perceber como que a sociologia, lá na sua nascente, ela nasce já com três visões diferentes que se complementam, entendeu? Que se excluem. Mas Karl Marx ele vai dizer ou os proletários se unem, se organizam, ou eles continuarão para sempre, ou por muito tempo, para além do necessário, porque ele acreditava que era tudo um processo evolutivo. Olha o evolucionismo atravessando a compreensão da sociologia. Né? O Karl Marx é um evolucionista, né? Igual Darwin, né? Que é contemporâneo ali. Ele vai pensar assim, não, a gente não vai ficar nessa para sempre, mas precisa haver uma virada de mesa, entendeu? Eu não quero que os trabalhadores virem senhores, mas não dá para os trabalhadores ficarem achando que os senhores são seus donos. E os trabalhadores precisam ter o quê? Consciência de classe. E aí, é claro, você vai ter, depois de Marx, um punhado de pensadores durante o século XX, principalmente a metade primeira do século XX, que vão pensar essa sociedade capitalista industrial, que não é mais só industrial, mas agora é dos meios de comunicação, é da indústria cultural. E Karl Marx, não que ele vai ficar obsoleto, mas é que ele... Oi, seu Carmo. Não que o Karl Marx vai ficar obsoleto, vai ficar ultrapassado. Ele não fica ultrapassado. É a realidade que vai ficando mais complexa e é o capitalismo que vai se adaptando para continuar adiando um processo revolucionário de superação de si. Era isso a nossa conversa de hoje. Espero que tenham acompanhado. Desculpa ter sido tão